Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária. Boa tarde a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em votação a ata da sessão anterior, não havendo quem queira se manifestar, declaro aprovado. Como eu ainda estou com problema na garganta, eu vou passar para a doutora Ana anunciar os processos e eu pego os votos. Vereadora, tem um probleminha aqui. E não passa para cá, não? Eu anuncio que foi retirado de pauta o processo 0600-937-87, da relatoria do juiz Marcelo Augusto Costa Campos. Foi adiado o julgamento do recurso eleitoral 0600000227 para a sessão do dia 3 de junho e foi adiado também a representação 0600-274-41 para amanhã, do doutor Carlos Kraus. Zero. Bom, embargos de declaração. 3 de junho, o processo foi 3 de junho, 13 de junho, 13. Obrigado. De hoje a 8. Embargos de declaração, número 0601-07991, da minha relatoria. Como eu lancei o voto já no sistema, eu vou apenas dizer que eu conheci e não acolhi, e estou mantendo a decisão embargada. Como vota do embargador Diógenes? Acompanhe a relatora. Doutor Edmilson. Acompanho, excelência. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Marcelo. Acompanho você. Doutor Hélio. Eu também acompanho. Doutor Cristiano. Com a relatora. Por unanimidade, os embargos foram conhecidos e não acolhidos. Vou anunciar os em bloco da relatoria do doutor Marcelo Augusto Costa Campos, todos eles de suspensão de órgão partidário, 0600009488, 0600009828, 0600-10520 e 0600-10872. A quem eu passo a palavra, doutor Marcelo. Não, peraí, desculpe, doutor Marcelo. Tem um. A senhora retirou. Não tem. Vamos primeiro para a prestação de contas, que doutor Wesley pediu para falar. 1301. Peraí. Prestação de contas 0601-301-59, da relatoria do doutor Marcelo. Quem vai sustentar é o doutor Wesley, mas eu devo dizer, se salvo engano, está convergente, não está, doutor Marcelo? Sim, eu estou votando pela aprovação. Dispensa, então. Boa tarde a todos. Eu dispenso a sustentação. Agora o meu saiu, viu? Saiu todo mundo. Bom, pela aprovação. Doutor, pode ler, que aí a gente vota para enquanto... Bem, nós estamos falando da prestação de contas de Gilson de Jesus Guimarães, né? Candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL.
Pois bem, senhora presidente, a ementa está assim lavrada. Eleições 2022, prestação de contas, candidato, deputado estadual, regularidade e aprovação das contas. A ausência de constatação de falha que comprometa a regularidade das contas e, bem assim, de detecção de qualquer das situações indicadas no artigo 65 da Resolução TSE número 23607, leva à respectiva aprovação. Contas aprovadas. É como voto. Acompanho. Doutor Edmilson. Acompanho, excelência. Doutor Carlos. Também acompanho. Doutor Hélio. Também acompanho. Doutor Cristiano. Com o relator. Foi pela aprovação, não foi, doutor Marcelo? Pela aprovação. Eu também voto. Por unanimidade, foram aprovadas as contas. Obrigado, excelência. Boa tarde. Bom, eu já tinha colocado em pauta, para eu não falar muito, os 4 processos da suspensão de órgão partidário. Com a palavra, doutor Marcelo. Pois não. Senhora presidente, a matéria também é singela. Eu quero crer que seja possível fazer a leitura da ementa, se os colegas... Sim. Pronto. A ementa é comum aos 4 casos. Representação, suspensão de anotação de órgão partidário, direção estadual, contas julgadas não prestadas, exercício financeiro 2012, quer dizer, no caso, especificamente essa que estou lendo é 2012, mas posso mencionar as demais. Decisão transitada em julgado, princípios da ampla defesa e do contraditório, observância, citação do partido representado, transcurso em habeas, procedência do pedido, anotação de órgão partidário suspenso. O órgão partidário terá sua anotação suspensa quando houver trânsito em julgado da decisão que julga como não prestadas as contas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral, observado o princípio da ampla defesa, artigo 54-A, inciso 2 da Resolução TSE 23571. Procedência do pedido para determinar a suspensão da anotação de órgão partidário, pois constatado o trânsito em julgado da decisão de contas prestadas no exercício financeiro objeto da representação e observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Então, pela procedência do pedido. Desembargador Diógenes. Presidente, eu vou pedir vista Dos 4. Dos 4. Bom, foi pedido de vista do desembargador Diógenes. Alguém já quer adiantar o voto ou aguarda? Eu aguardo, excelência. Doutor Carlos Também aguarda? aguardo, excelência. Todos aguardam, doutor também Hélio, aguardo. eu também aguardo. Então, os processos vão com vista, os 4, para o desembargador Diógenes. Um agravo no Proparte 0602, 03862, da relatoria do doutor Carlos Kraus. Quem passa a palavra? Excelência, só um minuto que saiu do sistema aqui. Qual é mesmo, doutora? O número que a senhora falou? Um minutinho para eu voltar aqui. É o 0600 095. 060 20 38 62. Boa tarde a todos. Senhora presidente, senhor corregedor, senhores membros, senhores advogados, servidores. Excelência, eu vou ler o voto, é um voto curto, porque há algumas peculiaridades no processo que eu acho interessante trazer para todos. Bem, Códice de embargo de declaração interposto pelo Partido Solidariedade, Diretório Regional Sergipe, em face da decisão monocrática ID 115.997/84, quem deferiu seu pedido de transmissão de inserções de propaganda partidária no primeiro semestre de 2023. Tendo verificado a inequívoca pretensão infringente, recebo os embargos declaratórios como agravo interno. Ademais, desnecessário intimar a parte para complementar as razões recursais, porquanto impugnados, de forma específica, os fundamentos contidos na decisão monocrática. Inicialmente, reconheço o caráter administrativo do requerimento de autorização para veicular transmissão de propaganda partidária nas modalidades de inserções e passo a decidir. Na decisão ID 115.997/84, a juíza Clarice de Aguiar Ribeiro Simas,
indeferir o pedido de transmissão de propaganda político-partidária gratuita, em razão do não cumprimento da cláusula de barreira prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional número 97, de 4 de outubro de 2017. Em petição de ID 11633258, a agremiação partidária requereu a suspensão do presente feito até a publicação do acordo prolatado no julgamento do processo 0619-67-2022 pelo TSE e, com isso, o Tribunal Superior Eleitoral promoveu a devida atualização da portaria que alude ao artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.679/2022. Posteriormente, na petição ID 11639339, o partido requerente informou que, em 14 de 2 de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, aprovou a averbação da incorporação do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, ao Solidariedade, processo 0619-67-56 de 2022, e, posteriormente, promoveu a devida atualização da portaria que alude ao artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.679 de 2022, onde reconhece o direito da agremiação de veicular a propaganda partidária nas modalidades de inserções, ainda no primeiro semestre de 2023. Consultada a seção de autuação e distribuição de feitos e de informações partidárias, informou que o Tribunal Superior Eleitoral publicou a portaria número 116, de 23 de 2 de 2023, alterando o anexo 1 da portaria 1036, de 23 de 10 de 2022, onde reconhece que a agremiação partidária requerente faz jus às inserções estaduais no primeiro semestre de 2023, uma vez que preenche os requisitos apontados pela Lei 9.096/95 e suas alterações, ID 116438/58. Assim, considerando a alteração do anexo 1 da portaria 1036, de 23 de 10 de 2022, portaria 116, de 23 de 2 de 2003, tenho que o deferimento do pedido de autorização para veicular a transmissão de propaganda partidária na modalidade inserções no horário gratuito de rádio e televisão no primeiro semestre de 2023 é medida que se impõe. Nestes termos, voto pelo provimento do agravo para, deferindo o pedido formulado pelo Solidariedade, Diretório Regional de Sergipe, autorizar a transmissão de propaganda político-partidária gratuita na forma de inserções estaduais em emissoras de rádio e televisão para o primeiro semestre de 2023, de acordo com o plano de mídia em anexo. É como eu voto, senhora presidente. Como vota desembargador Diógenes? Acompanho o relator. Como vota Acompanho o relator. doutor Edmilson, doutor Marcelo, Acompanho, presidente. doutor Hélio, Eu também acompanho. doutor Cristiano? Presidente, eu declaro-me suspeito para atuar no processo. Eu acompanho o relator e, por unanimidade, foi deferido o pedido formulado pelo Solidariedade para autorizar a transmissão da propaganda político-partidária na forma de inserções estaduais em emissoras de rádio e televisão para o primeiro semestre de 2023, de acordo com o plano de mídia em anexo. Prestação de contas eleitorais 0601-47908, da relatoria do doutor Edmilson, a quem passo a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, outros membros desta Corte. Senhor Procurador Regional Eleitoral, senhora Secretária, demais servidores. Eu posso ler a emenda, Excelência, se não houver nenhuma objeção, porque é uma matéria muito simples. Pode sim. Eleições de 2022, prestação de contas, candidato, cargo, deputado estadual, foi o candidato Alain Araújo do Nascimento Silva. Ele prestou os esclarecimentos necessários solicitados pelo órgão técnico na sua prestação de contas, atendeu aos requisitos da Lei 9.504/97 e da Resolução 23.607 de 2019. Suas contas merecem a aprovação da análise das contas, não restou nenhuma falha que comprometa a sua regularidade, haja vista que não foi determinada nenhuma das situações indicadas no artigo 65 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Assim, Excelência e demais membros, contas de campanha deste candidato Alain Araújo do Nascimento Silva aprovadas sem ressalvas. Como vota desembargador Diógenes? Com o relator. Doutor Carlos Kraus. Com o relator. Doutor
Marcelo. Com o relator. Doutor Hélio. Também com o doutor relator. Cristiano. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Por unanimidade, foram aprovadas as contas de campanha do candidato Alain Araújo do Nascimento Silva. SUSPOP número 0600009573, da relatoria do juiz Carlos Cláudio de Menezes, a quem passo a palavra. Renovo as saudações. Cúdice de representação ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral em desfavor do Partido Comunista Brasileiro, Diretório Regional, pleiteando a suspensão da anotação de órgão partidário em razão da não prestação de contas referente ao exercício financeiro 2016, com fogo na resolução TSE 23.571/2018 e D 11.6289/27. De acordo com o artigo 54.2 da resolução TSE 23.571/2018, a suspensão da anotação de órgão partidário em razão do trânsito julgado de decisão que julgar não prestadas contas do exercício financeiro ou campanha eleitoral deve ser precedida de processo regular que assegure a observância do princípio da ampla defesa. Na espécie, o partido representado não apresentou as contas relativas ao exercício financeiro 2016, conforme se confere nos autos PC 0600 010 97 2017 e D 11.6289/27, páginas 6 a 10. Ademais, nos autos em análise foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, uma vez que o partido representado foi citado para apresentar contestação, ID 11.6361/23, mas permaneceu inerte, conforme ID 11.641696. Observe-se que até a presente data não foi identificado pedido de regularização da situação de inadimplência decorrente da não prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 no sistema PJE. Logo, havendo sido cumpridas as determinações constantes da resolução TSE número 23.571/2018 e não existindo qualquer processo retificador de contas, a anotação da agremiação partidária merece ser suspensa, consoante disposto na referida resolução. Por fim, cumpre registrar que a decisão proferida nos presentes autos poderá eventualmente ser declarada sem efeito por aquela que vier a ser adotada nos autos de pedido de regularização, o que evidencia a ausência do prejuízo para o requerido. Diante do exposto, voto pela procedência do pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe para determinar a suspensão da anotação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, Diretório Regional Sergipe, considerando que as contas referentes ao exercício financeiro de 2016 foram declaradas não prestadas na forma do artigo 54A2 da Resolução TSE 23.571/2018, devendo a Secretaria Judiciária TRE Sergipe, após o trânsito julgado da decisão, registrar no SGIP a suspensão da anotação artigo 54R da resolução. É como eu voto, senhora presidente. Como vota, desembargador Diógenes? Vista já que a matéria é a mesma tratada nos votos do doutor Marcelo. A mesma do doutor Marcelo? É. Certo. Eu vou doutor Edmilson. Aguardo o retorno dos autos. Doutor Marcelo. Eu aguardo. Doutor Também aguardarei. Hélio e doutor Cristiano. Também aguardo. Eu também aguardo. Então, o presente processo está suspenso com vista para o doutor Diógenes, desembargador Diógenes. O processo está suspenso, não. O julgamento está suspenso. Não é? Eu disse errado. Embargos de declaração, número 0630-72, da relatoria do doutor Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, a quem passo a palavra. Bom, senhora presidente, bom dia a todos. Trata-se de embargo de declaração interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Diretório Regional de Sergipe, contra acórdão deste regional, que na sessão de 31 de março de 2023, por maioria, desaprovou as contas apresentadas pela agremiação, referentes ao exercício financeiro de 2018. Aponta aquela agremiação a existência de eventual omissão no julgado, que não identifiquei, transcrevo os fundamentos alinhados naquele aresto de forma escorreita e coerente no voto que está disponibilizado a todos, e tenho, por que a via processual eleita se mostra inadequada para discutir o mérito da questão e por conta da ausência de vícios a macular
o acórdão vergastado, eu voto pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos. Desembargador Diógenes. Acompanhe o relator. Doutor Edmilson. Com o relator. Doutor Carlos Também Krause. acompanho. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Cristiano. Com o relator. Eu também acompanho. Por unanimidade, o voto foi pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração. Eu acredito que não tem mais processo, né, doutora Ana? Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã às 14 horas.